Olá, turma! Como está indo nossa caminhada até aqui? Basicamente, já caracterizamos morfologicamente e funcionalmente nossas células. Falta apenas caracterizar o núcleo interfásico, que é a principal característica nas nossas células eucarióticas. O núcleo, além de caracterizar as células eucarióticas, ele também armazena o nosso material genético. Nesse módulo 4, divisão, diferenciação e comunicação celular, nós iremos então estudar a divisão celular, compreender como que ocorre a mitose e a meiose e como que ocorre o controle do ciclo celular. Nesse slide, ciclo celular, tem um esquema geral de como que ocorre então o ciclo celular. A gente pode ver que o ciclo celular ele é dividido em duas fases: a fase de intérfase, que engloba 3 subfases, a fase G1, a fase S e a fase G2, e a fase M, que é a fase mitótica, onde vai ocorrer então a mitose, que seria a divisão do núcleo, e a citocinese, a divisão do citoplasma. Na fase de intérfase é uma fase onde a célula ela vai se preparar para se dividir novamente. E nessa fase também, na fase S, vai ocorrer a replicação do DNA. Então, todo o material genético ele vai ser duplicado na fase S da intérfase, para depois, na fase M, ocorrer a sua segregação, a sua separação, tá? Porque vocês sabem que na mitose vai resultar sempre em duas células geneticamente idênticas, a célula mãe, tá? Então, a célula ela tem que se preparar, duplicar todo o seu material genético, todas as suas estruturas, para depois se dividir em duas células iguais. Então, quando a célula ela passa da fase G2 e entra na fase M, você vai ter então as subfases da fase M, que a gente chama de prófase, prometáfase, metáfase, anáfase e telófase. Em cada uma dessas fases, a gente vai ter então a preparação então dessa célula para que ocorra a divisão. Vocês podem notar que na prófase ainda há a formação do núcleo, os cromossomos ainda não estão totalmente condensados e há a formação então do fuso mitótico. Na fase prometáfase, o núcleo interfásico ele já se desfez, e as fibras do fuso começaram a se ligar aos cromossomos. Na metáfase, você tem então os cromossomos já no seu alto grau de condensação, já bem marcadinhos, as fibras do fuso ligadas a ele e os cromossomos eles se encaminham para a placa equatorial. Na anáfase, então, vai ocorrer a segregação desses cromossomos, a separação dessas cromátides irmãs, aonde metade dos cromossomos vão para um lado e a outra metade vai para o outro lado da célula. Na telófase, você já tem, então, a formação dos núcleos telofásico e a formação do sucro de clivagem, aonde vai ocorrer então a citocinese, a divisão do citoplasma, formando então duas células geneticamente idênticas à célula mãe. Isso é no processo de mitose. Na meiose, a gente viu que existe então a formação, a divisão vai resultar em 4 células geneticamente diferentes e a meiose sempre vai resultar vai formar então as células gaméticas. Bom, ainda nesse módulo vocês irão estudar como que as células irão se diferenciar, e como que vai ocorrer um processo chamado de apoptose, a morte celular programada, quando a célula entra nessa fase de apoptose. E para finalizar, ainda a gente vai estudar comunicação celular. A gente viu que as células elas se mantêm unidas pelas junções celulares, mas elas também precisam se comunicar ali no meio. E essa comunicação se dá então pelos sinais extracelulares, que vão ser convertidos em sinais intracelulares e vão
Esses sinais vão desencadear uma cascata de sinalização ali no interior da célula e gerar uma resposta. Essa resposta pode ser uma alteração na forma, uma alteração no metabolismo, alteração no movimento da célula ou uma alteração na expressão gênica. E essa comunicação é importante para manter o metabolismo celular da célula. Ufa! Finalmente chegamos ao final. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar muito essa disciplina, né? Eu sei que surgiram muitas dúvidas, tivemos algumas dificuldades, mas valeu a pena. Desejo a vocês muita sabedoria e muito empenho para que vocês consigam chegar até o final. Boa sorte e bons estudos e até mais!